que se encerra a beleza e a imagem, o ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, fazendo ao mundo mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer de mensagem que se encerra a beleza e a imagem, ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, sendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite, meus irmãos do Paz de Jesus. Semana abençoada por nós, nossos irmãos que nos acompanham de casa. O seu Evangelho se reflita em todos nós através da alegria cristã. Colhe, mãe, colhe em seus braços, me acolhe, mãe, me envolve em seu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. Os seus me leva, ó mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em seus braços, me acolhe, mãe, me envolve em seu manto de luz, me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. És a rosa que desce do jardim do céu a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé,
mística de Nazaré, rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quanta lembrança me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega no braço, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Maravilha. Vamos fazer fraternidade?
insolúveis se concretizou em sonho de real fraternidade de amor. Real fraternidade de amor. Vamos dê as mãos, você, irmão, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonho de real fraternidade de amor. Real fraternidade de amor. Real fraternidade de amor. Aleluia. Real fraternidade de amor. Ô, Marcelão, tá bonito, hein? Tá bonito. Vamos fazer uma música que eu gosto e espero que vocês gostem. Prece de João de Deus. Na preparação da prece, rogando aos mentores desta casa, envolva a todos nós, encarnados, desencarnados, e a nossa palestrante da noite, a Flávia. Vamos envolvê-la nesta energia de paz, de acolhimento, para que a sua palestra seja linda e toque profundamente os nossos corações. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Só de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho pra lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. E de amor sem fim. Eu ia voltar. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. De paz e de amor sem fim. De paz e de amor sem fim. Faz a prece. Caríssimos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer. Quando eu cantava, eu lembrei de que todos nós somos pais, e a música diz: guarda-me em teu coração. Quantos de nós guardam os nossos filhos no coração, né? Faz parte do nosso processo
de amor. Que dirá de Deus então para conosco? Que dirá? Que dirá? Que tem nos guardado, que tem nos alimentado, que tem nos provido o corpo e a alma. Agradeçamos a Deus pelas benéficas dessa chuva que derrama, que lava e que leva para as profundezas do mar toda angústia, toda dor, toda insegurança, todo medo. E tenhamos a plena convicção, a certeza de que Jesus nos espera de braços abertos para juntos levarmos o teu evangelho de amor em todos os rincões, em todos os lugares. Uma palavra amiga transforma vidas. Sejamos o bálsamo uns na vidas dos outros. Que Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos do Paz em Jesus, tantos que aqui presentes estão, quanto nossos irmãos que nos acompanham através da TV CPJ. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aqui presente uma pessoa que faz parte da casa, né? Ela está sempre conosco, sempre nos auxiliando, a Flávia, e ela vai falar de um tema, como vocês podem ver, muito simples, né? Na verdade, eu coloquei como tema casamento é lei divina. Já joguei uma pergunta logo como tema. E a Flávia então vai falar, já vai fazer essa abertura para nós. Nós não vamos fazer leitura, porque ela vai apresentar alguns textos. Então que possamos envolvê-la com nosso carinho. E não se esqueça, hoje é pergunta e resposta, tá certo? A nossa média de transporte, a Sheila, já está disponível para vocês, basta levantar a mão mesmo durante essa primeira parte de exposição da Flávia, que ela já vai até vocês. E nossos irmãos que nos acompanham de casa, obrigado aí pelo feedback com relação ao som. Já podem também fazer suas perguntas através do canal, que quando a Flávia terminar a sua exposição, nós já fazemos as perguntas a ela, tá bom? Flávia, bem-vinda. Obrigada, Valdemir. Boa noite a todos. Sempre uma alegria imensa estar aqui nessa casa de oração. Falar desse tema, eu falo assim, a chuva lá fora, até pensei oportunidade boa de correr, né? A gente arruma desculpa com a chuva. Deixa eu fugir desse tema. E eu chego aqui, o Valdemir, com essa risada mais lerda, ainda falando, já tem umas perguntinhas para você. Vamos lá, o Evangelho diz: o divórcio é lei humana, pode passar para frente, por favor, que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, o Evangelho deixa muito claro para nós, já até respondendo o que o Valdemir perguntou,
porque não é uma lei divina, é uma lei civil. Na verdade, no nosso país, o divórcio só se tornou lei no ano de 1977. Então, é muito recente. Até então, as pessoas podiam desquitar. Então, quando se desquitava, havia um rompimento da relação conjugal, havia divisão dos bens, mas o vínculo patrimonial continuava. A pessoa não podia casar de novo, não. Então, mas aí, quando foi em isso, gente, pensa, desde a época do Império, isso sempre foi uma discussão. De haver o divórcio, da pessoa poder casar novamente. E a gente tem quem acessa o YouTube aí, ou que tem acesso ao vídeo completo da entrevista do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, o Chico foi além, ele naquela época já, e ele ressaltando mais de uma vez o respeito aos legisladores, aos magistrados e principalmente à igreja, mas deixando claramente que essa questão do divórcio era uma questão que deveria ser analisada com maior cuidado. Ele menciona inclusive o termo concubina, de pessoas que já haviam se desquitado, estavam vivendo em união estável, com vontade de casar novamente, mas que não podia pela lei. Então, já naquela época, o Chico inovou trazendo o assunto em discussão aí, e o fato é que, posteriormente, veio a lei e trouxe o divórcio, que nada mais é do que uma lei civil. Para Deus, não existe essa questão de o divórcio pode ou não existir. Isso faz parte da lei dos homens. O próximo slide diz o seguinte: compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e, às vezes, até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado? Porque começa tudo tão bonitinho, uma paixão, um envolvimento, e aí, de repente, eles falam, mas eu casei foi com uma bruxa? Eu casei com um monstro? Como é que mudou desse tanto, meu Deus do céu? E a resposta veio da seguinte forma: qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de encantamento. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma, que autorize o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio. Então, a resposta do Chico aí, ele faz uma analogia. Quando a gente está na faculdade, cheio de sonhos, entra na universidade, pega o diploma, repleto de ideias, de vontade. Aí a gente vai passando, chega no final, fica igual a tia Taíde, doido para aposentar, já não aguenta mais. Mas com muito amor à profissão, né, tio? Mas já não é mais da mesma forma como era no começo. Viu? Isso só não pode acontecer com um dirigente da casa, viu, tia Sônia? Tem que continuar com a mesma vontade até o final. Mas a verdade, gente, é que nós estamos no mundo de provas e expiações. E nós temos aqui, como seres humanos, indivíduos, os nossos desafios. Casamos com alguém que, da mesma forma, está nesse mundo de provas e expiações. E viemos de formações diferentes. Então, a gente começa a conviver com a outra pessoa, teve toda a fase do encantamento, mas na hora que a gente está ali dentro do mesmo lar, convivendo todos os dias, lidando maior com as imperfeições e às vezes frustrado, porque quando namora a gente até vê uma coisinha ou outra,
pensa que vai dar conta de mudar e não muda. E aí começam os momentos difíceis que a gente precisa dialogar, trazer a oração, ter a renúncia, a resignação, tudo aquilo que a gente sabe que um casamento prolongado exige de nós. É tão engraçado que eu vejo assim nos contos de fadas, nas histórias da Disney, que a gente fica encantado por aquele namoro dar certo. Geralmente o final feliz é o beijinho no final e viveram felizes para sempre. Mas ninguém mostra como é que é o felizes para sempre depois. E aí tem gente que olha tudo isso e quer que seja o mesmo conto de fadas da Disney. E não é bem assim. A gente vive momentos num relacionamento em que nós somos testados. Começo do casamento, às vezes, ainda é mais difícil, porque a gente quer mostrar que o outro não manda na gente. Os maridos costumam falar assim, feliz é o homem que obedece, mas eles são muito bons de lábia, porque na hora de obedecer, eles não obedecem o tempo todo. Então, casamento é isso. E aí, a gente vai aprendendo a lidar, sempre tentando ao máximo ter o respeito no nosso relacionamento. Então, é por isso que às vezes a gente vira e fala assim, nossa, mas a época do namoro era tão boa. Depois que casou, eu estou me deparando com coisas. Eu não quero isso para mim. E aí é a hora da gente repensar, a gente dialogar, a gente compreender, a gente se ajudar acima de tudo. Deixa eu passar mais para frente, senão o Valdemir briga comigo e ele vai achar que eu estou fugindo das perguntas dele. Né, Valdemir? Espera aí, gente. Espera aí, gente. Está que nem meu marido não me obedece aqui. Espera aí, gente. Vamos lá. Aí o próximo slide diz o seguinte. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? E a resposta: muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação que evita a morte, mas será sempre quitação adiada, a maneira de reforma. Deixa eu aumentar aqui, gente. A maneira de reforma no débito. Passa para a próxima, por favor, porque eu preciso andar um pouquinho mais rápido para não atrapalhar as perguntas. Compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegada a sofrimento em débito se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. O próximo. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução que pacifica. Ou seja, se a gente consegue visualizar que o casamento está de um jeito, que o desequilíbrio é gritante, que está trazendo depressão, agressividade, violência, aí sim é a medida necessária para que o nosso desajuste não aumente. Então, obviamente, que todos nós, quando casamos, todos nós, de mamana caducando, como diz o outro, nós casamos com vontade de que seja uma união permanente, de que dure para sempre, vamos dizer assim, mas nem sempre é isso que acontece. Eu sei que a gente gosta muito de falar quem é o culpado e tudo, mas eu acho que quanto menos a gente aborda essa questão da culpa e passa por uma forma mais prática de analisar essa união,
buscando meios de se manter, porque a gente sabe que acontecem as crises. Muitas vezes a gente busca o auxílio de um psicólogo, ou mesmo na casa espírita, o casal começa a estudar, a fazer parte de estudos mesmo, que venham ajudá-los a saírem daquela crise. Mas se nós tentamos tudo, e realmente o desrespeito começa a falar mais alto, então nessas horas é importante que se coloque um ponto final aí, que se opte pelo divórcio, exatamente para manter o equilíbrio de cada um de nós. É difícil? Porque a gente sente, quem divorcia, sente como se falir. Eu queria tanto, eu me esforcei, mas não está dando. A gente também tem que admitir que, às vezes, precisamos adiar. O Chico, nesse programa que tem, ele fala muito bonitinho. Ele fala assim, olha, a gente não vai ao banco, às vezes, para pedir uma moratória, para pedir um parcelamento da dívida. Se a gente vê que está muito difícil, que ao invés de nós quitarmos a dívida, nós estamos aumentando essa dívida, vamos pedir uma moratória. Não vai ser nessa encarnação, vai ter que encontrar em outras. É adiado, viu, gente? A gente não fica livre também eternamente, não. Então, mas, por isso que tem gente que aguenta, né? Não, vamos aguentar porque eu vou arrumar outra, vai ser o mesmo problema. Vai ser a mesma coisa, é pensão alimentícia, não sei o quê. Deixa eu já continuar com essa aqui, que já está muito, já acostumei, vamos que vamos. Mas brincadeiras à parte, cada um tem que sentir dentro do seu emocional aí, se realmente constatar que a dívida irá aumentar, continuando naquele relacionamento que passou a ser tóxico, doentio, não tem problema. Rompe, divorcia e segue adiante. Estou terminando, viu, Valdemir? Senão ele briga comigo. Calma, Valdemir. Passa para o próximo slide, por favor. Efetivamente, ensinou Jesus, não separeis o que Deus juntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão. Porque tem gente que gosta, até por motivos nobres, mas quer interferir na decisão de um casal de divorciar. E aí vem, mas você não pode fazer isso, mas você é isso e você é aquilo. E é preciso que a gente respeite o livre-arbítrio também. Eu costumo dizer que quando a pessoa chega para me perguntar se ela deve separar, a primeira coisa que eu faço é mentalizar Jesus. Primeiro que eu acho que quem quer separar não vem perguntar para a gente, não. A pessoa, quando ela toma a decisão, é que ela já está no limite, ela já resolveu. Quando ela chega meio com um papinho, o que você acha? Normalmente ela está querendo testemunha e gente para ficar do lado dela numa crise que está acontecendo. Então, nesses momentos, eu mentalizo Jesus e ali eu já falo, você já procurou o padre, o presidente lá da sua casa espírita, você procurou auxílio de um terapeuta, fazer uma terapia de casal? O que te fez casar com essa pessoa? O que te fez admirar essa pessoa? Porque tudo isso a gente tem que pensar. Se a gente olha para o nosso companheiro e companheira, olhando aspectos que são admiráveis neles, a gente abastece a nossa relação. O problema nosso é que nós passamos muitos momentos da nossa vida focando só nos defeitos. Os defeitos passam a ter um peso gigantesco. Tem um filme, gente, eu esqueci o nome desse filme, mas ele é um filme muito legal. Alguma coisa de solteiro, que eles contratam é o Will Smith, eu acho.
conselheiro amoroso, é isso mesmo. É muito engraçado, porque ele é contratado para, de alguma forma, fazer o casamento dar certo, né? Conselheiro amoroso. Então, divorcia, e nesse filme ele vem, vou dar um spoiler, né? Mas ele vai para conquistar a mulher que acabou de divorciar do cara que contratou ele. E ele é um verdadeiro canalha. Ele apronta todas. Tudo com o objetivo da mulher falar, eu era feliz e não sabia. Aí ela volta para o marido. Mas por quê? Esse contratado mostrou que tem como ser um marido pior do que o que ela tinha. Então a gente brinca assim, mas o fato é, normalmente a gente gosta de comparar com a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, que a gente podia estar num relacionamento melhor, mas saibam os senhores que a grama do vizinho também tem ervas daninhas. Nós é que precisamos cuidar do nosso jardim, regá-lo. Estou acabando. Agora eu vou para a final, vou pular. Você não... Já pula para a final aí, por favor, meu querido. Senão o Demi fica bravo comigo. Eu vou deixar essa daqui. Qual a função? Não, vamos botar os pezinhos aí. Eu só vou ler. Qual é a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nós encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam. Peraí, gente, eu virar aqui porque não dá. Nos alentam e as dores que nos corrijam. E o último slide, o nosso querido Emmanuel diz, 2 corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. E, ao final, Madre Teresa de Calcutá diz, para manter uma lamparina acesa, precisamos continuar colocando óleo nela. Então, acho que isso nos mostra muito que o casamento ele tem uma função muito nobre. É muito bom a gente poder compartilhar das nossas angústias, das nossas esperanças com alguém que torce por nós. É preciso que a gente tente ao máximo fazer dar certo. Eu posso falar com muita tranquilidade porque eu já me divorciei. E eu acho que algo que me ajudou muito nessa questão do divórcio foi olhar para o meu relacionamento anterior com gratidão. Olhar com o olhar de quem tem que agradecer pelos momentos compartilhados durante aqueles anos de convivência. Houve algo que nos fez divorciar, mas houve muito aprendizado em tudo isso. E quando a gente olha dessa forma, a gente dá um passo para que a vida comece de outra maneira. Então, assim, eu sou muito feliz, estou há 15 anos com o meu atual marido, tivemos uma filha, mas ele sabe que os meus relacionamentos anteriores eu não olho com revolta. Eu olho com gratidão, porque se eu sou hoje a mulher que eu sou, com devoção a essa união de agora, é fruto de aprendizado que eu tive dos outros relacionamentos. E é assim que a gente precisa ver. Pronto, Valdemir. Você é sobrinha daquela senhora lá, Soninha. né? Só podia ser, para falar mal de mim desse tanto, só podia ser sobrinha dela. Olha só, eu estou falando isso ao vivo, mas é porque ela fica queimando o meu filme ao vivo. Não, né? Olha, mas você está com um monte de perguntas. Agora você vai se virar para responder. Eu peço ajuda para os universitários, viu, Ti? Mas antes de entrar nas perguntas que chegaram, porque o tema que nós colocamos, divórcio, é lei divina, você já respondeu logo que não, né? Que é humana. Mas você citou Jesus várias vezes. E Jesus, ele já começa o seu trabalho, principalmente, que alguns chamam de milagres, né? Mas de fatos extraordinários, transformando a água em vinho em um casamento, numa bodas.
essa presença de Jesus nessas bodas, esse transformar a água em vinho, estava demonstrando respeito à cultura, ou ele também estava demonstrando que a união dessas duas pessoas está de acordo com a lei divina, a vontade do Pai? Então, você falou muito bem. Eu acredito realmente, a gente pega o Livro dos Espíritos, a pergunta 695, nos deixa de forma muito clara que o casamento, inclusive, significa progresso da humanidade. Então, a união de dois seres, ela é divina. Esse casamento é divino. A questão é, o divórcio é uma lei humana, mas para essa união ser divina, tanto que quando a gente se casa, a gente busca a bênção, mas como nós colocamos aqui, o Chico bem colocou, às vezes pode acontecer da união não ser mais união, mas desunião, infelizmente. Então, é importante a gente entender também o que está fazendo com que aquele casamento permaneça. Porque quando a gente percebe que materialismo, que o egoísmo, que a vaidade, às vezes fez parte de um casamento, aí nós não estamos falando de uma união divina. Porque nós sabemos que, infelizmente, existem os casamentos que o povo fala que é de fachada. A pessoa casou com interesse porque tinha um sobrenome importante, tinha uma condição financeira. Agora, vamos combinar, gente? A gente casa por amor, já é difícil. Quando se casa com outros interesses que não são nobres, é muito complicado da gente falar que vai se manter. Mas uma união onde existe o respeito, onde existe o espírito de união, de amor verdadeiro, sem dúvida alguma, que agrada aos olhos de Deus. E Jesus, mais do que nunca, abençoou isso, né? Então, nós temos diversos exemplos nesse salão, apesar de não estar cheio hoje. Não temos? Tem, Sônia? Tem, não tem? Eu ainda não vou passar para as perguntas aos irmãos, porque a sua fala me trouxe a outros questionamentos. Você citou a questão 695. Aliás, 695, 696 vai falar que o casamento é o progresso da humanidade. Fala também que a sua extinção, né, seria uma volta à vida do animal até. É isso que está lá no Livro dos Espíritos. Então, como entender se nós estamos progredindo, se nós estamos evoluindo e está enfraquecendo tanto essa instituição do casamento? Mas quem falou que está enfraquecendo? Eu não acho. Os números demonstram que os casamentos acontecem e muito. Só que também acontece muito divórcio, é verdade. Mas geralmente, a grande maioria das pessoas que divorciaram, como eu, casaram de novo. É porque a gente ainda acredita no casamento. Não dá para a gente dizer também que tá entrando em decadência. Que não, só que o que as pessoas às vezes não querem é ficar numa união infeliz. Então, divorciam, mas você pode ter certeza que muitos estão aí à procura de um novo casamento, de alguém. Às vezes, o que acontece é de não encontrar um par, ou já está satisfeito. Como eu conheço muitos casos de pessoas que enviuvaram e foram tão felizes, mas morreu, não quero casar mais. Eu fui muito feliz no meu relacionamento e estou bem. Ou que foi casado, o trauma também foi grande, aí pode acontecer de falar, não, eu não quero casar agora mais não, deixa eu cuidar dos meus filhos. Mas às vezes fala isso, mas se aparece alguém que toca o coração, que faz a pessoa feliz, eu ainda acredito que as pessoas acreditam no amor. Eu não acho que o casamento seja algo em extinção, não, meu amigo. Tanto tem uma palestra do Rossandro que é muito bonitinha, o Rossandro falando que uma das coisas que mais causa vibração de inveja não é você estar andando num carro maravilhoso, num emprego importante, fazendo uma viagem, mas são as uniões felizes, que muitas vezes incomodam o outro, porque
As pessoas querem isso, é bom isso. Só que às vezes as pessoas não entendem que união feliz não significa que você vai enfrentar os desafios da diferença de pensamento, da diferença de opinião. E o tempo vai ajudando a gente a ajustar, a conviver, a combater quem é muito ranzinza. Gente, não vamos ficar velho ranzinza não, pelo amor de Deus. Vou começar a fazer a pergunta da plateia, porque você puxou muito minha orelha. Vamos lá. O Sérgio diz assim: divórcio, ainda que um mal maior aconteça? Sim. Sim, o divórcio está aí para evitar que um mal maior aconteça. Quando eu estava estudando hoje à tarde um pouquinho dessa palestra, é tão interessante isso, voltando um pouquinho no que você me fez. Houve um estudo de uma universidade olhando casos de suicídio. E, olha, o resultado é que 60% daqueles que foram e que vieram a cometer o suicídio eram divorciados. É interessante isso. Porque envolve, a gente, não é por causa do casamento, porque ficou livre, né? Porque a gente pode falar, foi por causa do casamento. Não, mas ela ficou livre, divorciou. Então, é algo que mexe com os sentimentos e às vezes a pessoa não soube lidar bem com o divórcio, a frustração de não ter vivido um casamento como deveria ser. O fato é que algo deve estar relacionado, porque a pesquisa foi, eu não tive tempo de ler profundamente. Mas, quando se fala em divórcio, e Emmanuel fala isso muito claramente no livro Sexo e Destino, é realmente para evitar um mal maior. Quando a gente vê que aquilo ali, e a gente vê que às vezes chega a ponto dos filhos pedirem o divórcio. Mãe, ó, chega, pai, ó, porque as brigas são imensas, a violência, e isso realmente nós precisamos pensar, porque não vale a pena. A existência passa muito rápido para a gente jogar fora com brigas, com desrespeito. Então, evita-se um mal maior. E envolve suicídio, envolve depressão, envolve homicídio, envolve cadeia mesmo, né? De às vezes, ter agressões. Acho que em continuação dessa pergunta, só que não colocou o nome, e os filhos em caso de divórcio, como os pais devem lidar? Com muito amor e respeito a esses filhos. Pai, isso eu acho que todo mundo tem muita consciência disso. Nunca vai deixar de ser pai e nunca vai deixar de ser mãe. Então, eu acho que os pais responsáveis e conscientes, primeira coisa que eles precisam, mas precisam com muita vontade, é não falar mal do pai ou da mãe para aquela criança. E não permitir que outros façam isso. Não, eu não falo, mas a minha mãe, quando vê, está falando na frente dele. Não pode. Isso desestrutura. E não é porque você vai ter o respeito pelo seu ex-cônjuge, não é só isso. É principalmente pelo seu filho. Criança alguma cresce em equilíbrio, ajustada, se ela tiver em mente que o pai ou a mãe tem muitos defeitos, tem qualidades, ausência de qualidades morais importantes. Então a gente não ganha nada em criticar o nosso ex-marido ou a nossa ex-esposa para o nosso filho. E o preço é alto, porque chega uma hora que eles se tornam adolescentes e começam a jogar tudo na cara da mãe. Mas você me afastou do meu pai, e começa. Olha, eu vou falar, isso é opinião minha, não está na doutrina, mas é algo que às vezes eu vivencio. Eu sou contra, e o meu ex-marido tinha filho. Eu quis ser para os filhos dele uma grande amiga, mas eu jamais fiz eles me chamarem de mãe, porque eles têm uma mãe. Isso eu acho que a gente tem que pensar muito. Lugar de
pai e mãe é sagrado. Ah, mas é porque você não sabe quem que é o pai do meu filho, que ele é um traste, sumiu, não paga pensão. Não interessa. Você pode ter todas as raivas do mundo e pode ficar indignado com essa postura dele. Mas o filho não pode saber disso. Até porque, lá na frente, na fase já adulta, eles mesmos percebem. Mas não foi porque a gente falou. É natural. Eles percebem essa ausência do pai, de quem veio. Mas aquela revolta que às vezes é colocada lá na infância atrapalha tanto a vida dessa criança. Então, por amor à prole, não traga os seus traumas íntimos para esses filhos. Por amor a eles. Por mais que a gente fique indignado, vigie se eles não estão perto na hora que você for dialogar com o pai ou com a mãe desse filho. Eu pedi para a nossa média de transporte encerrar as perguntas. Então, vou pedir para você tentar ser mais rápida para a gente responder todas que aqui estão. Se for possível, senão o pessoal tem certeza que aguarda, porque está ótimo, não está? Olha só, as mídias sociais divulgam inúmeros casos de feminicídios, a maioria de ex-companheiros. Como podemos analisar tais situações? É uma doença. Não é uma doença, mas é uma pessoa que precisa de receber aquilo que a lei irá aplicar. A gente não pode falar, não é uma doença. Quem vem e matou por quê? Na maioria das vezes ciúme, não aceita porque a mulher não quer ficar, ou tem uma vingança porque foi traído, mas de alguma forma é um espírito mais ignorante, vamos dizer assim, que deixou com que o ódio, a vingança falassem mais alto. Então, o que nós podemos fazer? O que fazer diante disso? Isso não só no feminicídio, como um homicida de um modo geral, e aí a gente tem o próprio Evangelho que nos fala da caridade para com os criminosos. Isso não significa passar a mão na cabeça. Vai ter que pagar pelo crime que cometeu. Quando tem uma prole, fica mais difícil. É muito difícil o filho, sabendo, às vezes até presenciando o pai matar a mãe. As sequelas, eu acredito que são, eu não vou dizer nem só para a vida inteira, mas por séculos e séculos. Aí é a hora de termos um acompanhamento religioso, profissional, com médicos. Provavelmente vai ser uma criança que vai ter que tomar ansiolítico e tantas outras coisas, mas que nós sabemos que faz parte desse mundo que nós ainda vivemos, das leis de causa e efeito, da invigilância de quem ainda não soube amar e aceitar os desafios. Então, é triste? Acontece? Acontece, mas ainda está de acordo com a nossa evolução moral. Por isso, nós convivemos com pessoas assim. Certo. Nos anos de 1990, a mulher intensificou mais a carreira profissional e a vida familiar perdeu a figura feminina em casa. Você acha que este empoderamento é responsável por tantos divórcios? Não, eu não posso dizer isso, não. Não, a gente colocar... Até porque o desquite já tinha. Então, é algo que sempre existiu. O que acontece hoje? Hoje nós somos testados a estarmos em um relacionamento para valer a pena. Porque, antigamente, as mulheres ficavam vinculadas a um casamento porque elas dependiam do marido. Então, elas comiam, estou generalizando, o pão que o diabo amassou, mas tinha que ficar com o marido, porque senão ela não ia ter o que comer. O mundo era cruel. Se falasse que desquitou, gente, o olhar era severo. Para falar a verdade, eu acho que na nossa família eu fui a primeira que divorciei. Foi. Tirando a minha avó, né, tia Sônia, sua madrinha. Mas, quer dizer, eu já tive minha avó para poder ler. Mas depois disso, outras divorciaram, mas mesmo assim, para dar notícia, era todo um tabu. Nossa, e agora? Como é que você vai ficar? Quem que vai te querer?
porque era assim, a mulher sofria tudo isso. Hoje, a realidade de hoje, e eu não estou aqui batendo em tecla de feminismo, não. Quem quiser estudar feminismo, tem a pergunta lá no livro Consolador. A mulher tem o papel dela sem querer ter que entrar no papel do homem. Nós podemos trabalhar? Sim. Hoje eu vou às portas de escola, às vezes eu vejo mais homens do que mulheres lá buscando os filhos. Está vendo essa divisão? Na nossa família, estou falando um pouco mais aqui, até porque meus tios estão aqui, mas o tio Taíde já foi um pouco diferentão. Ele veio trazendo essa mudança já. Ele era parceiraço de cuidar dos meninos e tudo. Os meus outros tios, o meu pai, era tipo assim, mas por quê? Porque na cabeça, porque minha tia Sônia já trabalhava, as minhas outras tias não. E depois algumas saíram para trabalhar com essa mudança da vida. Minha mãe foi trabalhar. As coisas do mundo moderno que precisam. Nós, mulheres, precisamos sair mais mesmo hoje para trabalhar. Então, hoje é o seguinte, como diz uma amiga minha, ou soma ou some. Entendeu? É para somar. Se não for para somar, vaza. Mais ou menos isso. Ah, mas o que é isso? É mulher revolucionária? Não, é porque eu não estou com você por conta do seu dinheiro. Eu estou com você porque eu te amo. E eu quero ter uma união de troca, de amor. Mesmo que a gente tenha as nossas diferenças, mas a gente vai tentar renunciar, a gente não vai se impor. Então, isso teve a mudança. Então, hoje, por que às vezes pode acontecer de ter mais divórcio? Porque a mulher vira e fala assim, não, eu não vou ficar casada, um casamento de aparência, para falar que eu tenho um homem, se eu não estou feliz no relacionamento. E eu consigo ter minha vida sozinha. A questão de filhos, gente, eu acredito que nada tem a ver com isso. Porque o compromisso da mulher e do homem, da paternidade e maternidade, ele tem que ser sempre uma prioridade. Óbvio que hoje a mulher trabalha e não dá mais a mesma dedicação. Mas mesmo quem trabalha muito consegue o seu tempo para organizar. Se não está criando ou dando a atenção que os filhos merecem, não vão pôr culpa na modernidade, não. Pode ser na preguiça, querendo terceirizar, e aí vai pagar o preço. Porque mãe e pai têm essencial importância. Se nós deixamos os nossos filhos de lado agora, trabalhando ou não, e eu tenho exemplos na família de, como é o caso da tia Sônia, que criou 2 filhos tão bem e foi mãezona e sempre trabalhou. E eu sei que todos vocês têm exemplos aí. Então não vamos botar desculpa para falar, porque agora a mulher moderna trabalha muito, está tudo nas costas. Não, nós mulheres conseguimos fazer isso. Não tenhamos dúvidas. Rossandro diz que que o mais importante não é o tempo que você passa com os filhos, mas a qualidade desse tempo, né? Mais uma pergunta aqui. Você disse que por meio do casamento pode-se e é necessário aprender a respeitar ideias diferentes. Podendo afirmar que é uma experiência importante para se viver socialmente? Sim, mas Emmanuel coloca muito isso. O casamento é a nossa base. E as nossas experiências no nosso ambiente doméstico nos ajudam para a nossa convivência em sociedade. Vamos combinar? Se nós não estamos bem dentro de casa, lá fora é uma porcaria. Nós precisamos ter essa base. E a gente começa assim. Saber ouvir o outro é essencial. Uma vez conversando com uma psicóloga, e ela comentou algo também. Por exemplo, o erro que nós, dentro de uma relação afetiva, cometemos em falar mal do nosso cônjuge com os nossos familiares. É um erro. Eu vou lá na minha mãe falar mal do meu marido. Daqui a pouco eu faço as pazes com ele e ela vai ficar emburrada, porque ela não é obrigada a esquecer. Ela vai ficar com a pulga atrás da orelha. Então, por que nós temos que encher os nossos familiares de coisas que são relacionadas à minha vida afetiva? É porque a gente quer alguém para ficar do nosso lado. Essa é a realidade.
E vice-versa, exatamente, coitadinho. O marido a mesma coisa, para de levar para a mamãe o problema que você teve com a sua esposa. Porque nunca vai ter um julgamento justo, eles são parciais. Pode até ser, e às vezes acontece, de com alguma maturidade aquela mãe falar, meu filho, minha filha, você está errado. Mas ainda assim, nós devemos evitar. E outra coisa, eu, por exemplo, posso ter um problema lá com a minha sogra, com o meu sogro, com aquilo ali. Não sou eu que vou lá conversar com o meu sogro, com a minha sogra. Eu preciso conversar com o meu marido. Amor, aconteceu isso, isso e isso. Veja a melhor maneira de amenizar. Porque a sua mãe, eu não quero, deixa que eu, com a sua família, é você também. Não é ele que vai lá. Isso eu ouvi de psicóloga. Quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a criar a harmonia necessária diante dos problemas que família tem. Eu com meu marido, por exemplo, é o seguinte, os aniversários lá em casa, quem cuida dos presentes, das coisas, sou eu. Na casa dele é ele. Ele sabe como é que é a família dele, o que é que gosta. É mais fácil, se desagradar foi ele. Em pequenas coisas. Mas é importante que essa base, esse relacionamento aqui, dialogue com sinceridade. Porque quando nós vamos além, vou tirar satisfação com o meu cunhado, quando você, começa tudo errado. É bom. Às vezes as pessoas falam assim, psicólogo é uma bênção. É um terceiro estranho que muitas vezes vai nos orientar. Então, no momento de crise também, vamos lá, vamos busca o apoio dentro da religião. Vocês estão fazendo culto no lar? Culto no lar é uma dádiva, é a hora que a gente traz Jesus para dentro da nossa casa. Porque o nosso lar precisa estar bem. E sem dúvida alguma, se a gente sabe dialogar dentro de casa, a gente vai conseguir dialogar bem lá fora. O que não pode acontecer é o contrário. É a gente dialogar bem lá fora e dentro de casa a gente não ter o diálogo que é tão necessário. Quando eu chamei ela para falar sobre esse assunto, mas logo eu, né? Eu não ia falar que você tinha já mais de um relacionamento. Mas viu como a experiência é importante? Então ela tem a experiência e aí tem a profissão que ele traz também uma bagagem, além da doutrina. E por falar em doutrina, acho que não dá para encerrar sem não fazer essa pergunta. Muitas pessoas ainda valorizam muito mais o casamento religioso do que o civil. Parece que se casar só lá no civil não casou, né? Mas e no movimento espírita? Nós sentimos isso também no movimento espírita, nas pessoas que estão nas casas espíritas, algumas, né, pelo menos, parece que está faltando algo, né? Por que a doutrina espírita não tem o casamento religioso? E, para você encerrar, né, emendando, que eu sei que você vai entrar nesse aspecto, qual a importância do amor no casamento? Olha, eu não me sinto na autoridade de chegar e falar por que não tem na nossa doutrina o casamento religioso. Eu confesso que eu teria que estudar para ver se houve, mesmo nas obras de Kardec, alguma orientação. Eu acho que houve uma omissão, exatamente porque não tem essa necessidade. Mas a bênção no casamento espírita, ela acontece. Eu casei, a minha cerimônia, eu casei no civil e teve a bênção, o Emídio foi lá e falou no meu casamento. Então, nada impede de que a gente faça a bênção, que a gente realize um culto, mas a tradição, gente, essa tradição do casamento na igreja, tanto é que na nossa lei civil, da época do Império, os casamentos só eram realizados na igreja. Não era nem no civil, era tudo na igreja. Tanto é que a gente vai olhar lá no passado, quando a gente tem que cuidar de cidadania, a gente tem que ir atrás dos registros na igreja para ver se teve casamento. Então, isso é muito forte para eles. Para nós, a gente segue a lei civil, vai lá, faz o casamento, e se quiser uma bênção, não tem nada contra. Eu tenho uma filha, e na época veio muita cogitação.
Ah, e aí quem vai ser padrinho e madrinha? Eu falei, gente, eu casei no espiritismo, eu fiz uma bênção no espiritismo, e vai ser a mesma coisa em relação a batizado. Eu não vejo necessidade de batizar minha filha, porque nós não temos essa cultura de... E fazer por fazer, eu não quis, porque você tem que ter respeito àquilo que a igreja coloca. E a igreja tem todo um significado dentro do batismo, representa o pai e a mãe se faltar, tem algumas coisas, a gente tem que fazer o estudo. Eu vou lá fazer se eu não é o meu... Eu nasci em berço espírita, então eu tenho profundo respeito, deixo isso muito claro. No entanto, eu não senti essa necessidade de batizar, de casar. Ah, precisa na doutrina espírita? Por exemplo... até conversei isso na época com a minha tia e com o meu tio. Gente, vamos fazer a missa de o culto de sétimo dia, quando o Lucas veio a falecer. Não é comum da gente também fazermos uma missa de sétimo dia, mas a gente gosta da nossa cultura, né? Como você está falando. Nada impede que a gente faça um culto como foi realizado. Então, o que eu acho que não pode haver, às vezes, a gente não realiza na casa espírita, porque não é essa a nossa intenção. Mas eu já, uma vez, teve um que casou lá no centro espírita, e eu fui lá falar bonitinho, houve uma concordância de todos. Eu não acho que haja proibição. Mas é isso, eu acho que é mais uma questão mesmo de costume nosso, né? Quanto ao amor, amor é o ensinamento maior de Jesus. E naquilo que eu coloquei no slide final de Madre Teresa, é preciso que a gente regue. É preciso regar a planta do amor. É preciso a gente olhar dentro do nosso lar, nos tratarmos não como parentes, mas como visitas. Oi, amor, bom dia. Você dormiu bem? Esse diálogo da gente dar importância para o outro. Como é que foi seu dia hoje? Quer que está muito cansado? Quer que eu faça, esquenta sua janta? É isso. É isso. É a gente ter esse cuidado com o outro. De todos os dias. De, às vezes, no menos você olha no espelho, tem lá um beijinho de batom lá que a mulher deixou um recadinho, ou pendurou lá um recadinho. Coisas pequenas, porque no normal, como eu já falei aqui numa outra palestra, onde você enfia o controle da televisão? Quando a gente vê, a gente está tratando o outro. Não, a gente precisa de carinho, a gente merece, a gente está casado é por isso. Mais do que nunca, é porque seja uma união de respeito e de muito amor. Muito obrigado. Foi ótimo. Passamos até alguns minutos do horário, mas valeu a pena. Culpa da Sônia, claro que foi culpa da presidente. Muito bem. Queremos agradecer nossos irmãos que nos acompanham dos seus lares. Lembrando que não só essa, como todas as transmissões ficam gravadas no nosso canal. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, dê ali o seu joinha, o seu like. Vamos fazer a nossa prece final. E agradecemos imensamente a participação de todos. Então, fechando nossos olhos, vamos agradecer a Deus por este momento, pela oportunidade que temos de estar refletindo a respeito de uma instituição tão importante que é o casamento. A importância que é o respeito, a dedicação, a tolerância a essa pessoa que nós escolhemos para conviver conosco nesta encarnação. Que possamos aprender, que possamos evoluir juntos, que possamos, de mãos dadas, caminhar por esse planeta que ainda chamamos de provas e expiações, em direção a mundos melhores. Gratidão, Senhor Jesus. Pedimos que essas energias que nos envolvem nesta casa de paz e de amor cheguem aos lares de nossos irmãos que nos acompanham, transformando as casas de tijolo, de cimento,
em verdadeiros lares de amor, de simpatia. E que assim, Senhor, possamos de fato amar aquela pessoa que está ao nosso lado, nossos cônjuges, nossos filhos e todos aqueles com os quais fizemos compromissos, que possamos respeitá-los e sermos respeitados. Que assim seja, Senhor.